Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula aí de TecMat, de tecnologias dos materiais, né? A nossa terceira aula sobre siderurgia, né? Eu coloquei aqui no início do slide, deixa eu adiantar logo aqui, quando eu começo a gravação, começa lá atrás. Né? A gente já viu as partes principais, digamos assim, dessa parte de siderurgia, né? Vimos matérias-primas, vimos como essas matérias-primas elas têm que ser preparadas, como que elas têm que ser levadas ao alto forno, o que acontece no alto forno, que é muito importante, quais são os produtos do alto forno, né? Depois disso aí, a gente já começou a ver os processos pneumáticos que ocorrem na aciaria, né? E eu parei bem aqui, no processo Siemens-Martin. Né? Então a gente já fez uma varredura aí de todos os tópicos principais dentro de siderurgia, né, que é uma parte bem complicada, né? Não vou falar que é fácil porque não é fácil. Né? Tem que pegar a lógica de como as coisas acontecem, né? Mas, enfim, essa parte de siderurgia, novamente, já falei isso na aula passada, eu vou repetir agora. Eu não quero que vocês se preocupem em decorar as coisas, né? Em tentar decorar aqueles detalhes de equação. Isso para mim não é muito importante, tá bom? Eu quero que vocês entendam como o processo acontece, como um todo, tá bem? Como que entra no alto forno? Se eu perguntar isso na prova, vocês vão responder o quê? Minério de ferro, coque e calcário. Né? O que sai do alto forno? É escória, ferro gusa, gás de exaustão. Né? Então, assim, tudo que eu tenho falado aqui, eu não quero que vocês se atentem aos detalhes, tá? Eu quero que vocês se atentem a um processo como um todo, beleza? Vamos começar aqui, depois do finalzinho da aula eu falo um pouco sobre nossa avaliação, gostei daqui 2 semanas. Né? Primeiramente, o processo Siemens-Martin. Esse processo consiste em aquecer uma carga de material ferroso num forno de sola mediante um combustível em mistura com ar, né, de modo a atingir a temperatura de vazamento de aproximadamente 1650 graus Celsius. Né. Esse processo Siemens-Martin é um processo alternativo àqueles processos pneumáticos que eu mostrei na aula passada. Né. Então é um processo que pode acontecer na aciaria também. Nesse caso, a carga consiste de mistura de ferro gusa, líquido ou sólido, e sucata sólido, nas mais variadas proporções. Né? De maneira que a gente pode usar uma carga só de gusa ou só de sucata. Né? Normalmente usa 10 e 50% de gusa. Isso é interessante falar, porque acontece o seguinte, né? Eu até cheguei a citar isso na aula passada. O ferro gusa, né, o gusa líquido, né, que sai do alto forno, ele vai para a cearia. Né? Então vamos lá, eu tenho 1 tonelada de gusa. Né? Aí coloco na cearia. Saindo da cearia, vocês vão ver que eu posso produzir 2 toneladas de aço. Por que isso? Né? Porque a gente pode colocar também sucata no processo. A sucata tem muito valor tecnológico quando a gente fala da aplicação dentro do processo Siemens-Martin, que acontece na cearia. Né? Então a sucata vai se misturar com o gusa e as reações vão acontecer com essa mistura. Então vou falar, coloquei 1 tonelada de gusa, mas tive 2 toneladas de aço. Pode acontecer, porque tem muita sucata que é colocada dentro da cearia também. Né? Por isso que a sucata é importante. A fase chamada refino, ela acontece através de reações de oxidação. Né? A ferrugem da sucata ela auxilia nesse processo. Né? Esse processo de oxidação ele é facilitado pela presença de ferrugem na sucata, pelo óxido de ferro que se origina na superfície da carga sólida, e principalmente pela adição de minério de ferro, né, que também pode se adicionar minério de ferro dentro desse processo em Smartan, dentro desse forno. Vai se formar uma escória, que é responsável pelo refino, enquanto a oxidação inicial se realiza por intermédio dos óxidos de manganês e óxidos de ferro formados, principalmente óxido de ferro. A operação nesse processo Siemens-Martin é demorada. Ela é composta essencialmente de 2 fases, né, como a gente vai ver, que vai permitir um controle muito rigoroso da composição química. Né? Então vai ser uma composição química mais precisa. De maneira que eu posso produzir uma certa variedade de aço. Né?
Então esse processo aqui é mais demorado que o processo pneumático. Aqui eu tenho a seção longitudinal de um forno Siemens Martin, à esquerda, né, aquecido por combustível líquido. Só para mostrar como é que é o forno, né, tem onde está o banho, o fundo, a soleira, né, a entrada, tem a bolsa de escória, enfim. E aqui na direita a seção transversal esquemática do forno Siemens Martin. Tem um regenerador ali para onde os gases estão saindo, tem a bolsa de escória. Enfim, a gente tem, como vocês podem ver, o forno, a vista frontal, como se fosse a vista frontal e lateral dele, né? Longitudinal e transversal. Tá bom? Quais são as características desse forno? Eles são de grandes dimensões e capacidade. Né? Então a operação é demorada, porém tem uma grande capacidade de produzir, 200 toneladas por operação. Eles são geralmente fixos, né? Porém também tem aqueles que se basculam, né, para um dos lados. Lembrando que no processo pneumático a gente tinha aquela questão do forno ser basculado, né? Ele estava na vertical, estava na horizontal, para carregar, para ter o sopro de oxigênio, né? Então ele tinha essa movimentação. Aqui geralmente não tem, mas pode ter. Porque a gente fala do processo Siemens Martin, não tem um só tipo de forno que pode fazer esse processo. Tem uma série de fornos. Qual mostra a figura, né? Esse forno, ele tem uma soleira, que é normalmente considerado um refratário de natureza básica, né? Então, natureza básica que tem maior capacidade de oxidação, de auxiliar na oxidação de certos elementos, né? Tem um revestimento e abóbada de refratário de natureza ácida, né? Então tem dois tipos de refratários no interior do forno. Alguns apresentam todo tipo de revestimento de natureza básica, com a vantagem de suportar a maior temperatura de serviço. Né? Então, quando o revestimento é de natureza básica, ele aguenta a maior temperatura de serviço, o que permite a injeção de oxigênio e ar, né? E tem a desvantagem de ser mais caro. As paredes são sustentadas externamente por uma estrutura metálica, feita geralmente de uma blindagem de aço. São inclinados, né, como mostra a figura anterior, né, para facilitar a limpeza do forno. Porque da figura anterior aqui, essas paredes são inclinadas, né, para fazer a limpeza do forno, mas isso aqui é detalhe. Do lado do carregamento, no nível mais elevado do solo, a gente tem portas de carregamento, que podem ser 3, 5 ou 7, dependendo da capacidade do forno. No lado oposto, dando para o nível mais baixo do solo, tem um furo de corrida. Importante falar, toda vez que vocês ouvirem falar de corrida de gusa, corrida do aço, é o quê? É que esse material está saindo do forno, ele está escorrendo, digamos assim, né? Ele está saindo liberado do forno. Então, esse furo de corrida, que fica no lado nível mais baixo, no lado oposto, esse furo de corrida é por onde sai o produto desse processo Siemens Martin. Esse furo, durante a operação, é mantido tapado, né? Em continuação ao furo, a gente tem uma calha de vazamento, construída de chapa soldada revestida de tijolos silicoluminosos, né? Então é a calha de vazamento, para onde vai vazar o aço resultante. Abaixo da extremidade do forno, temos bolsas ou câmaras de escória, onde vai se acumular poeira e gotas solidificadas de escória, que são arrastadas pelos gases. Então essa sujeira, esse material indesejado, né, gerado. E essas câmaras de escória são construídas de material refratário, tipo cromo magnésio. Sob o forno encontram-se regeneradores ou recuperadores de calor, né, constituídos de um empilhamento de tijolos refratários. Né. Esse regenerador é bem similar àquele regenerador que é usado, que eu comentei, se não me engano, na primeira aula, acho da primeira para a segunda aula, que é usado para reaproveitar o calor dos gases. Né. Então, regenerador, recuperador de calor, é para fazer esse aproveitamento de calor. Né. A função desse regenerador é absorver o calor dos gases queimados para pré-aquecer o ar, né, e, eventualmente, o gás usado
o gás é usado como combustível. Esses generadores também são feitos de tijolos, né? Deve lembrar que eu mostrei aí uma imagem com duas câmaras, né? Onde o gás quente passa, os tijolos vão absorver o calor do gás e depois eu vou passar ar ali para que o ar leve esse calor que está no tijolo. Né? Queimadoras de gás são colocadas lateralmente, né? E sobre os mesmos a gente tem a situação de... tem a situação não, se situam os dutos de chegada de ar. Como a maioria dos fornos eles trabalham com a tiragem natural, a gente tem chaminés, cuja dimensão pode chegar a 2,5 metros de diâmetro, então é bem robusta a chaminé, de 70 metros de altura, então é tudo muito robusto. Né? A gente tem outros dispositivos que fazem parte dessa construção do forno Siemens Martin, né, que são as válvulas de inversão, né, que comunica o gerador de ar e de gás e os dutos desses fluidos, né, e liga o gerador com a chaminé. É legal falar porque essas válvulas, né, eu não sei se estão fazendo já pneumática e hidráulica, né, porque a parte do curso que vocês mais veem válvulas, né, pelo que eu vejo. Ela faz o controle de fluxo. Né? Tem momento certo do gás fluir, do ar fluir, né? Tudo isso é bem controlado. Então essas válvulas elas fazem todo esse controle operacional. Aqui a gente não dá muita atenção para elas, né? Porque como eu falei antes, é detalhe. Né? Mas temos uma grande quantidade de válvulas aí ao longo de todo o processo. Aqui na figura que eu vou mostrar agora, ela tem a localização das válvulas, né? Mostra a circulação de gases no forno. Né? Isso permite compreender a sequência de funcionamento do processo de generação de calor. Né? Como vocês podem ver aqui. Tem duas válvulas aqui, ó, a válvula para gás pobre E e a válvula D. Né? Tem regenerador BC, B e C aí no caso. Né? B para pré-aquecer o gás pobre e o C é para pré-aquecer o ar. Né? O que acontece? Enquanto o regenerador B e C para pré-aquecer o gás e o ar estão sendo pré-aquecidos, né? Esses regeneradores B e C estão sendo pré-aquecidos, eles são usados para pré-aquecer o gás e o ar, o C e B do lado direito estão recebendo ar, o ar e gás para combustão. Então, aqui na direita eu recebo o ar e gás e aqui na esquerda eu estou pré-aquecendo. Tá? A inversão das válvulas é feita de modo a permitir a utilização de um ou outro conjunto de regeneradores. Tá bem? Então a gente tem isso aí. Regenerador para aquecer o gás pobre. Né? Isso aqui é a representação para o diagrama da circulação de gases no forno Siemens Martin. Né? Aqui eu tenho a entrada de gás, né? Ali no canto. Tem a saída para a chaminé, que é importante falar. Eu tenho a entrada de ar ali em D também. E todo esse controle aí é feito com essas válvulas aí. O que vai para qual lado, né? A operação do forno Siemens Martin pode ser dividida em 3 partes. Né? Carregamento e fusão da carga. Né? Vou carregar e fundir a carga. Eu tenho um período de trabalho ou de refino. Eu tenho o acabamento da corrida. Né? Então são 3 partes. Eu vou carregar e fundir. Eu vou operar de fato, fazer o refino, fazer aquela oxidação. Faço o acabamento da corrida em seguida. O tempo total de operação é de cerca de 10 horas para um forno de capacidade de 200 toneladas. O uso de oxigênio encurta esse período em cerca de 2 horas. Isso se eu usar oxigênio em vez de usar ar. Né? Oxigênio de alta pureza. Vai facilitar as reações. Né? Os períodos mais longos correspondem ao carregamento e fusão, que é cerca de 3 horas. E a fervura, antes do refino, que é cerca de 4 horas e 30 minutos. Então é um processo mais demorado. As cargas dos fornos Siemens Martin são variadas. Né? Somente gusa líquido mais minério de ferro como oxidante. Posso usar gusa líquido e sucata mais minério de ferro. Posso usar gusa sólido, sucata e minério de ferro. Posso usar somente sucata, que é um caso mais raro. Então essa carga ela pode variar. Depende muito do forno, do tipo de processo. Tá bom? O tipo de carga varia com as condições da usina. Né? Se tem gusa líquido disponível. Né? Se tem qual o custo do gusa e da sucata. A dimensão do forno também é importante.
O carregamento da carga sólida é feito por máquinas de carregar de construção especial, que podem locomover-se paralelamente e perpendicularmente à área de carga do forno. Então é como a carga sólida ela vai ser carregada dentro do forno. Esse é um dispositivo chamado ariete, que faz o engate das caixas de carregamento, né? Dentro desse dispositivo para levar a carga sólida para o forno. E normalmente a gente carrega primeiro alguma sucata no fundo, né? E sobre ela o fundente, calcário e o minério de ferro, né? A gente usa o minério de ferro quando tem muito gusa líquido. Quando a carga sólida está parcialmente fundida, é carregado gusa líquido por intermédio de bicas especiais, onde vai escorrer esse gusa líquido. Logo após a adição do gusa líquido, iniciam-se as importantes reações de oxidação, pela ação dos óxidos de ferro do minério da sucata. Então, quando eu faço a adição do gusa líquido, começam as reações de oxidação, que também é muito similar ao que acontece nos processos pneumáticos. Até porque o objetivo desses processos, né, que ocorrem na acearia, é produzir o aço, né? Então a reação tem que ser parecida, pelo menos. Primeiro acontece a remoção de silício e manganês, de acordo com essas equações aí embaixo. Silício e manganês que estão que estão dentro do gusa, né? Vai se formar a escória. Os teores são bem controlados, do silício de manganês. O carbono também é oxidado, né? Quando ele escapa na forma de monóxido de carbono, ele causa uma agitação do banho, né? Podemos dizer que é uma efervescência. Eventualmente vai acontecer a oxidação do fósforo, né? De acordo com essa reação que está sendo mostrada ali embaixo. O fósforo ele vai embora em forma de óxido, né? Que depois vai sofrer algumas reações, esse óxido de fósforo, que vai ser incorporado na escória também, né? Então é legal falar isso aqui, porque acontece o seguinte: na escória, ela junta tudo aquilo que é indesejado no meu produto final. Então por isso que é importante a escória. Ela é como se fosse uma peneira daquilo que é indesejado. Esses óxidos são formados, para reduzir o teor de certos elementos, eles vão para a escória, né? Então consegue separar bem aí o que é meu aço e o que é escória. Para que o fósforo seja oxidado, é necessário que a escória seja fortemente básica. Quando o monóxido de carbono ele é liberado, né, através da oxidação do carbono, né, até porque o carbono tem que reduzir de teor, né, isso já é algo que eu já falei nas aulas passadas, né, ele vai gerar uma agitação dentro do banho que está ali, né? Então isso a gente chama de fervura do óxido de ferro. A evolução do CO2 vai provocar maior turbulência, e o fenômeno é comumente chamado de fervura da cal. A eliminação do enxofre acontece sobretudo a altas temperaturas, na presença de escórias que também são fortemente básicas, né? Então o enxofre ele também vai ser eliminado, né? Mas requer uma escória básica também, da mesma maneira que o fósforo. Esse composto de cálcio com enxofre, né? Que ele reage já com aqueles compostos do calcário, né? Ele vai para a escória também, né? E uma vez que acontece essa fervura do banho, começa o que a gente chama de período de trabalho, ou de refino, né? Esse período de refino, preste atenção, nesse período inicial de fervura, eu já oxidei carbono, oxidei manganês, oxidei enxofre, oxidei fósforo e silício também, né? Então eu oxidei tudo isso. Só que o fósforo e o enxofre, eles são um pouco mais chatos, né? A gente tenta reduzir o fósforo e o enxofre a teores abaixo do máximo especificado. Então, de acordo com o teor especificado para o meu produto final, eu tenho que fazer um refino desse enxofre e desse fósforo que estão na minha estrutura ainda. E também deseja-se, obviamente, eliminar o carbono ainda mais, né? O carbono está com um teor muito alto, né? Então aquela fervura inicial não é o suficiente.
Existe uma preocupação nesse período de trabalho para se manter a escória com composição química e viscosidade apropriada. Essa escória no período de trabalho tem que ter muitos agentes oxidantes, né? E no fim do período deve ser fortemente básica. Nesse período retiram-se a intervalos regulares amostras do banho para análise química. Os ajustes finais da composição da escória, da composição química do aço e de sua temperatura são realizados antes do vazamento. Então é interessante falar que no forno eu tenho que ter disponível uma maneira de se controlar a composição dos componentes que estão no interior do meu forno, para saber se o processo está acontecendo corretamente, né? Eu não vou colocar tudo, esperar 12 horas e ver se deu certo. Eu tenho que ir acompanhando à medida que vai acontecendo para saber se as coisas estão acontecendo da maneira que deveriam acontecer. Beleza? Essa análise química então é muito importante. O ajuste final da composição da escória, da composição do aço e da temperatura são realizados antes do vazamento. Né? A temperatura deve ser tão uniforme quanto possível durante todo o banho. Após isso, né, o teor de fósforo de enxofre está abaixo do limite especificado, assim como o carbono e o manganês. Com esse processo Siemens-Martin, eu consigo produzir um aço com teor de carbono variando entre 0,2% e 1%. Durante a corrida, a gente tenta manter o carbono em teor um pouco abaixo do especificado, né, porque para adicionar elementos de liga, eu posso adicionar ferro depois. Né? Então isso aí vai afetar também o teor do carbono. Então a gente coloca um pouco abaixo do especificado. Depois desse processo, eu posso adicionar ferro ligas, né? Conforme o tipo de aço. É aquela questão que eu falei com vocês. Aço inoxidável. Tem muito cobre e níquel. Então tem que colocar cobre e níquel. Isso aí é aquele detalhe de especificação do aço agora. E depois disso aí tem o vazamento, né? Que tira o tampão do furo da corrida ali. E temos o meu vazamento no aço pronto. A temperatura do banho deve estar situada em torno de 1600 graus Celsius para os aços acalmados e pouco acima para os aços efervescentes. Os aços acalmados, geralmente maior teor de carbono, são usados quando se deseja produzir, a partir de lingotes, peças forjadas. Esses aços acalmados eles têm um teor de carbono mais alto. Lembrando que acalmado e efervescente é de acordo com a característica do banho, do líquido ali. Se estiver muito movimentado, muito agitado o banho, a gente fala que o aço é efervescente. Isso tudo depende do processo, da composição, de vários fatores. A técnica de produção de aço acalmado, né, como estava dizendo, consiste na desoxidação mais intensa, onde se adiciona ferro silício e ferro manganês. Então eu vou desoxidar mais intensamente. Então ele vai ser um aço acalmado. O aço efervescente é de geralmente teor de carbono abaixo de 0,20%, né? Até porque tem muita oxidação do carbono, né? Para criar essa efervescência, que é a liberação de monóxido de carbono. Né? Então quanto mais carbono oxida, menor o teor. É utilizado na produção de chapas e arames. Lembrando, quanto maior for o teor de carbono, mais duro o material, certo? Quanto mais duro o material, menos dúctil ele vai ser. Perdão, quanto mais duro o material, menos dúctil ele vai ser. Então, se esse aço efervescente ele tem baixo teor de carbono, quer dizer que ele vai ser muito dúctil. O que eu quero dizer quando eu falo que o material é dúctil? É que ele vai sofrer deformação plástica com facilidade. Muita deformação plástica ele vai sofrer. E aí, isso é interessante para a gente conseguir pegar esse aço e conformar ele, dar a forma de chapa, de arame. Né? Então isso é bem, bem importante. Esses aços efervescentes não são suficientemente desoxidados, de modo que no instante do vazamento eles contêm quantidade razoável de óxido de ferro dissolvido, que vai reagir com carbono de aço, formando bolhas de monóxido de carbono, que vai produzir uma efervescência. Como eu falei, a efervescência é causada por essas bolhas de monóxido de carbono.
A gente também tem os aços semi-acalmados, né, que é um ponto intermediário entre os dois, né, é usado para fabricar perfis estrutural chapas grossas. A desoxidação final nesse tipo de aço, quando é necessária, é feita na panela por ocasião do vazamento, pela adição de alumínio granulado. Beleza? Então o processo Siemens-Martin é esse aqui, gente. O processo Siemens-Martin é mais um processo aí que pode acontecer na cearia, é uma alternativa ao processo pneumático, né? E tem suas características aí particulares, né? A gente usa o forno de sola, o forno ele não costuma ser basculado, enfim, tem algumas particularidades desse processo. Eu também tenho o processo duplex, né? Que ele consiste numa combinação, né, do conversor Bessemer ácido e Siemens-Martin básico. No forno Bessemer, o ferro gusa proveniente do alto forno ele é inteiramente oxidado, onde vai reduzir silício, manganês e carbono. Lembrando que pelo conversor Bessemer ser ácido, nesse caso aqui, eu não vou ter a redução do teor de fósforo de enxofre. Em seguida, nesse processo duplex, o material é transferido ao forno Siemens-Martin básico, onde o restante de carbono e de fósforo é oxidado, né? O ferro, então, ele é recarbonetado e recebe a adição final de ferro liga. É uma alternativa também. Pneumático, Siemens-Martin duplex. Beleza? Esse duplex ele pega um pouquinho de cada, digamos assim. Beleza, então, gente. Bom, deixa eu tomar um gole de água. Até aqui, então, gente, a gente viu com muita clareza todos os processos principais que acontecem no aço, na produção do aço, né? Teoricamente, quando a gente sai da cearia, o aço está pronto, né? Então ele vai ser colocado na forma de lingote, pode passar por outros processos de conformação, ele vai tomar forma de fato, né? Beleza? Então o processo de produção do aço é isso aqui, ó. Matéria-prima, alto forno, aciaria. Beleza? E depois da cearia vem a conformação. Toda vez que eu falar conformação aqui na aula, eu quero que vocês entendam como dar forma. Conformar é dar forma. Essa parte de conformação eu vou falar bastante na parte 2 do nosso curso, né? Depois da nossa P1, mas é algo bem interessante. Beleza? Agora, gente, a gente vai falar sobre o processo de redução direta, né? Tem uns 5 processos aí que eu vou comentar com vocês. Eu não quero se atentar aos detalhes de cada processo, tá bom? Esse processo de redução direta são processos que eles têm a ver com a produção do aço, só que é um conceito um pouco afastado, né? O que é redução direta? É eu reduzir diretamente o meu minério de ferro, né? Eu vou explicar a vocês agora. O que acontece na redução direta? O princípio da redução direta consiste em tratar óxidos de ferro praticamente puros a temperaturas usualmente entre 950 e 1050 graus Celsius, na presença de uma substância redutora, resultando frequentemente em uma massa escura e porosa conhecida com o nome de ferro esponja. Então o que acontece? Em vez de levar esses óxidos de ferro na forma de minério para o alto forno, eu vou fazer um tratamento direto, né? Temperatura de 950 a 1000 graus Celsius, né? Utilizando uma substância redutora, né? que vai reduzir diretamente o ferro. Só que quando eu faço isso, o meu produto final é o que a gente chama de ferro esponja, né? Que é um ferro, mas é muito poroso, né? Por isso que é esponja, né? Esponja é porosa. A redução é realizada porque no estado sólido os processos correspondentes têm por objetivo eliminar o alto forno, produzindo ácido diretamente do minério ou produzindo material intermediário, se empregado como sucata sintética, né? Quando eu faço esse processo de redução direta, eu crio um tipo de liga de ferro, né? Estou criando isso, que é o ferro esponja. E a ideia desse processo é eliminar a necessidade de alto forno, né? A ideia é produzir um aço diretamente do minério.
né? Ou produzir o ferro esponja, né? Que é o que a gente fala que é sucata sintética, né? Que é uma sucata que eu produzi, né? Especificamente para isso. Esse processo de redução direta, eles são aconselhados principalmente para países que não têm carvão de qualidade disponível, né? Que não dispõem do melhor carvão de pedra coqueificável, né? Ou que não possuam minério de alto teor em ferro. Então é uma alternativa. Eu tenho duas grandes classes desse processo de redução direta, que pode ser aqueles que utilizam redutores sólidos ou aqueles que utilizam redutores gasosos, né? Aqui, primeiramente, dos 5 processos que eu vou mostrar, o primeiro é esse SLRN. Né? O redutor é coque moído. Eu vou usar coque para reduzir o minério de ferro. Né? A carga consiste de minério de ferro na forma de pelotas ou moído, coque e calcário moído. Né? Então aqui, vocês podem ver, tem o concentrado de minério entrando aqui, passa pela pelotização, né? Tem a chaminé que tem entrada de carvão e de calcário, né? Tem um forno rotativo, resfriador, separador magnético, peneira, e temos aí o resultado final, que é o ferro esponja. Beleza? Também tem 5 resíduos que são criados, né? Do ferro esponja principal. Eu não vou entrar muito nesse processo, gente, eu estou mostrando mais por curiosidade, tá? Não vou perguntar para vocês detalhes de cada um desses processos na prova. A carga ela é levada no forno rotativo. Essa mistura de carga é levada para esse forno rotativo, onde a temperatura é mantida por volta de 1000 graus Celsius. O produto sólido resultante é resfriado e o ferro é separado usando um separador magnético. Lembrando que o ferro ele é ferromagnético, então a gente pode usar o separador magnético para isso. O coque não utilizado é removido e reutilizado. O processo permite produzir material contendo enxofre entre 0,02% e 0,05%, o que torna adequado para utilização em fornos de aço. Esse é o processo SLRN. Esse processo, só terminando aqui esse SLRN, né, eu vou produzir um material que tem enxofre um teor bem controlado, né, e esse material resultante, por ter esse teor controlado de enxofre, ele pode ser usado numa aciaria, por exemplo, num forno Siemens Martin, para auxiliar no processo de oxidação, né. Esse processo Roganais, o carregamento é feito em recipiente cerâmico, em camadas alternadas de minério de ferro com alto teor de ferro, finos de carvão de coque e calcário, então vai alternando em camadas, né, o recipiente. O recipiente é aquecido em forno, né, a temperatura máxima de 1260 graus Celsius. Os fornos são aquecidos pela queima de gases geradores e do monóxido de carbono resultante da redução do minério. Então o próprio gás que sai em alta temperatura é usado para fazer esse aquecimento. Os recipientes são resfriados no interior do forno, removidos, e o ferro reduzido é separado. Esse ferro reduzido, né, que é o ferro esponja. A gente vai ter o ferro esponja. Uma parte vai ser moída e refinada para usar em processo de metalurgia do pó. Né? A metalurgia do pó é um processo bem interessante, que vocês vão ver aqui no final do curso também. O que é a metalurgia do pó? É pegar o pó, comprimir, aquecer e criar um material sólido a partir do pó. Vou falar isso com mais detalhes no futuro. O tempo de permanência de um recipiente no interior do forno é de aproximadamente 12 dias. Tá bem? Esse é o tempo de permanência do recipiente dentro do forno. Então é um processo bem demorado, tá? Para produzir esse ferro esponja. Eu tenho esse processo Wiberg-Soderfors. Acho que eu falei certo, né? O redutor, nesse caso, ele é gasoso. A figura a seguir, ela apresenta a seção transversal do equipamento e serve de indicação do princípio operacional do processo, como está mostrado aqui. Como a gente pode ver, o item principal é o forno, construído de material refratário em forma de chaminé, com altura de cerca de 24 metros e diâmetro interno na base com cerca de 2,8 metros, né, o topo de 1,10 metros, isso pode variar, né?
Aqui está mostrado esse processo. Né? Tem entrada, é um forno alto, né? Como vocês podem ver. 24 metros de altura. O gás redutores, né, consiste em uma mistura de 20 a 30% de hidrogênio e 70 a 80% de monóxido de carbono. Né? São produzidos num carburador a coque, né, o carvão de madeira, aquecido eletricamente. Esse carburador é só para, tá entre aspas aí, porque é como se fosse um carburador de carro. Como se fosse, tá, gente? É um funcionamento similar. Esses gases, antes de serem introduzidos na seção mais baixa do forno de redução, passam através de uma camada de dolomita ou calcário para remoção do enxofre. Então eles vão passar por uma camada aí de uma camada básica para remover o enxofre. Os gases quentes a cerca de 1010 graus Celsius reduzem a carga descendente de óxido de ferro. Né? Esses gases quentes vão reduzir a carga de óxido de ferro. E a carga vai consistir de minério de ferro, sinter ou pelotas. Tá bem? Então esses gases vão passar pela parte mais baixa do forno, né? A camada de dolomito calcário. Lembrando que esse é um revestimento básico, né? Então vai remover enxofre e fósforo. Né? E é basicamente isso. Então os gases quentes vão fazer a redução do óxido de ferro. O produto resultante apresenta-se com uma redução de aproximadamente 90%. Ele é primeiramente resfriado, né, numa câmara resfriada a água, e em seguida é encaminhado para fornos de aço. Então é um processo onde eu consigo reduzir bastante minha carga, né, e consigo mandar isso para o forno de aço depois. Tá bom? O redutor é gasoso nesse caso. Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. É basicamente isso aí. A carga vai descendo, esses gases vão subindo e vai acontecer essa reação aí. É bem parecido com o próprio autoforno, se para pensar, né? Vai ter a entrada da carga lá em cima, eu vou ter um gás que está subindo, eu vou ter esse contato que vai gerar redução, né? Eu vou gerar aí esse material, esse ferro esponja aí que é levado para o forno de aço. Eu tenho o processo Midrex, né? É um processo que foi desenvolvido por uma empresa, essa Midland Rose Corporation. O redutor é uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio, obtido a partir de gás natural. Na verdade, o gás natural é reformado. Né? Esse reformador utiliza uma mistura de gás natural e gás não utilizado, recuperado do forno redutor. Então, como se fosse um gás reaproveitado, digamos assim. Né? O forno do tipo vertical e a carga consiste de pelotas de óxido de ferro. Ferro em pelotas, vou colocar dentro do meu forno. A zona de redução é na parte superior do forno. E ferro esponja é meu produto resultante. Como vocês podem ver aí. Representação esquemática do processo Midrex. É outro processo de redução direta. Eu tenho esse processo HYL, né? Eu posso falar que chamo de Rio, mas eu sei que é alguma abreviação isso aí. Ele foi desenvolvido no México. O combustível de gás natural, combustível resulta de gás natural misturado com vapor. A mistura é reformada, originando monóxido de carbono e hidrogênio. A mistura desulfurada também. Os gases passam a seguir por torres de resfriamento de água, de modo a remover excesso de vapor. Então a gente tem essa mistura de gás natural com vapor para ser usado como combustível. Essa mistura é reformada, né? Ela tem um reaproveitamento também. Ela passa uma desulfuração para evitar a adição de enxofre no meu produto final. Esses gases vão passar por torre de resfriamento para remover excesso de vapor. E em seguida eles são novamente pré-aquecidos e introduzidos nas retortas de redução, cheias de minério de ferro de alto teor,
ou aglomerados a partir de finos de minério. Beleza? Então esse processo é HYL, né? HYL. O que eu queria falar com vocês? Essa parte de redução direta é uma parte que eu coloquei mais por curiosidade. Eu não quero que vocês decorem esses processos, tá? Se vocês estudarem só até aqui, ó, para mim tá ótimo. Né? Aqui, ó, em relação à redução direta, esses dois slides aqui acho que já fala o suficiente sobre esse processo. Aqui tem alguns processos específicos, mas eu não vou cobrar que vocês decorem isso, até porque a matéria da nossa prova está bem grande. Mas é isso, gente. Essa redução direta aí é um método alternativo de se criar essa sucata sintética, que é o ferro esponja, que é usado na cearia, né, que pode auxiliar o processo na cearia. Né? Então é um processo alternativo, um processo quando a gente não quer usar alto forno, né, a gente consegue criar esse ferro esponja. Né? Bom, para finalizar, né, depois saindo da cearia, né, matéria-prima, alto forno, a cearia. O que acontece depois de sair da cearia? Às vezes eu tenho a carga líquida, eu tenho que dar forma para ela. Então eu tenho que fazer um processo de fundição. Né? Essa fundição ela é a moldagem de aço líquido diretamente em forma estrutural. Né? O aço líquido que está numa panela intermediária, ele é vazado no interior de molde metálico, né? Resfriado a água. Devido ao contato com as paredes do molde, vai criar uma casca sólida, né? De modo que no interior tem uma cratera, tem um aço líquido, ele vai resfriar de fora para dentro, então vai solidificar mais por fora e depois por dentro. Vão ter borrifos de água para facilitar auxiliar essa fundição. E a solidificação vai acontecer na medida que a peça se movimenta para baixo. Eu vou mostrar uma imagem logo em seguida para vocês. Né? A massa sólida ela é suportada por cilindros de suporte, que vão servir também para controlar a velocidade de retirada da peça do interior do molde. Né? Como está mostrado aqui, gente. Ó, aqui eu tenho a panela intermediária, que ela vai jogar esse aço aqui nesse molde. Esse molde, à medida que vai descendo, vai resfriando. Né? Então a parte líquida, perceba que vai resfriando de fora para dentro. Né? Esses borrifos de água aqui vão auxiliar nesse resfriamento. Né? Ou seja, está fazendo processo de fundição. Eu tenho um fundido que eu estou dando forma para ele. Né? Aqui a peça fundida está tomando uma forma. Esses cilindros vão carregar esse material. Né? Esse borrifo de água só tem a função de ajudar na solidificação. Essa cratera aqui no meio é a parte do interior do sólido que ainda não solidificou. Então a parte está líquida ainda, mas que vai solidificar com o tempo, vocês podem ver. E é isso. Um dos problemas desse processo é a formação dessa cratera. Né? Porque se a casca solidificada tiver tendência a aderir às paredes do molde, ela pode se romper, né, devido à força de tração. Então essa parte interna que não resfria é um problema. Então a gente tem que ter um projeto adequado no molde, né, para que o molde não degrade o meu material que está solidificando. Esse é um processo que a gente chama de fundição contínua, né, que vai se fundindo continuamente o material. Né, material líquido que está saindo da panela, sai da cearia, o aço líquido. Né. Esse é o primeiro tarugo, né? Esse aqui forma um tarugo inicial, né? Um lingote talvez. Né? Esse material, aí sim ele vai ser tratado. Né? Eu tenho um tarugo. Depois que eu pegar esse tarugo quero colocar na forma de, sei lá, de um cilindro, eu posso. Se eu quero colocar na forma de um fio, eu posso. Se eu quero colocar a forma de uma chapa, eu posso. Eu tenho processos específicos que vêm depois disso. São processos de conformação mecânica. Mas aqui é só solidificar mesmo. Fazer o processo de fundição contínua. Aço carbono e aço liga, aço inoxidável e aço para ferramentas têm sido fundidos com êxito por esse processo de fundição contínua. A gente tem vários tipos de máquina, de modo a produzir vários tipos de seções transversais diferentes, né, como quadrada, retangular, redonda, né, de pequenas dimensões. Então isso aqui não a seção transversal pode variar dependendo do molde. Tá? O molde que vai dizer qual vai ser a seção transversal do meu produto final aqui do meu tarugo. Tá bem?
E é isso, gente. Finalizada essa aula de siderurgia, 3 semanas falando de siderurgia. Como eu falei, vou repetir, se atentem aos pontos principais. Como funciona, para que serve, qual produto gerado. Eu acho que isso que vale para a prova, tá bom? Agora sobre a prova de vocês. Semana que vem a gente tem mais uma aula, que é sobre aço e ferro fundido. É uma aula, vai ser bem tranquila, né? Falar sobre aço e ferro fundido, características principais, classificação, vai ser uma aula muito tranquila. Em relação a essa aula de aço e ferro fundido, né, depois dela vem a prova. Então a prova vai falar sobre o quê? Cerâmicos, polímeros, compósitos, siderurgia e aço e ferro fundido. Então são 5 tópicos. 5 tópicos para falar. Esses tópicos, que é para vocês falarem, eu vou colocar na prova de vocês. Vai cair tudo. Né? Acho que a prova de vocês vai ser um pouco diferente do que a gente fazia no período passado. No período passado, a gente fazia muita questão de... como posso dizer? A gente fazia muitos testes, né? Então a nota final estava bem diluída entre os testes. Aqui a gente vai ter 2 provas e um trabalho. Então vai ser mais coisa, tem que estudar mais. Tem que estudar pelo menos um pouco, tá bom, gente? Não tem como você chegar na hora da prova e responder o questionário no Moodle e conseguir e querer olhar o slide para responder na hora, vocês vão passar mal, tá? A prova ela vai estar um nível um pouco alto, né? Já que eu considero que vocês vão fazer todos com consulta, né? Já que vocês têm acesso ao slide na hora. Mas ela não vai estar, ela vai estar no nível alto, mas não vai estar difícil. Eu não vou cobrar detalhes do que eu expliquei aqui, vou cobrar só o que eu passei, o que eu falei aqui, principalmente. E principalmente assim, outra coisa, né? A minha ideia é colocar essa prova como um verdadeiro ou falso, tá bom? Verdadeiro ou falso. Então vão ter muitas questões de verdadeiro ou falso, vão ter que caçar elas, né, no slide, eu já tiver estudado antes, tá bem? Então não deixem de estudar. Se vocês não entenderam alguma coisa de siderurgia, vejam vídeos, vê vídeo, não entendeu ainda, fala comigo. Eu tenho horário no Skype que eu fico online na quarta e na sexta. Mas eu posso falar com vocês fora desse horário, né? Esse horário é mais é algo que tem que fazer, né? Mas eu posso atender fora desse horário também. Só vocês combinarem comigo, gente. Eu não quero que vocês cheguem a fazer a prova, vão mal e falem, professor, não entendi nada da aula. Estou dando essa abertura aí para vocês virem falar comigo mesmo e tirar dúvida, para não ter esse tipo de problema, tá bom? É isso então, gente. Tenham uma boa semana e até a próxima.